Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Glória seja dada ao Senhor por mais este domingo, por mais esse dia estarmos aqui na presença de Deus, para dele aprendermos da sua maravilhosa e inerrável palavra, que a partir dela temos a certeza e a garantia da vida eterna. Hoje, meus irmãos, estamos caminhando para a lição de número 11 do nosso trimestre. E diante disso, hoje veremos um importante assunto a qual iremos tratar, referente à igreja. Que Deus possa abençoar você, possa abençoar a sua casa e a sua família. Neste momento, vamos orar ao Senhor, pedir que Deus possa nos abençoar, pedir que Deus possa abençoar a sua vida. Importante parabenizarmos aqui todos aqueles que assumiram e aceitaram o sacerdócio e hoje se chamam pastores, ordenados por Deus, ungidos por mãos humanas, que cumprem o propósito do Senhor, que é apacentar as ovelhas. Que Deus abençoe a cada pastor. Necessariamente, o dia foi marcado no dia 8, mas a comemoração, segundo o calendário da Escola Bíblica, segue ainda hoje, como sendo o segundo domingo do mês de junho. Que Deus possa abençoar você, pastor. Que Deus possa abençoar você, irmão, que está ouvindo que está vendo esta live. Que assim a graça de Deus esteja com cada um. Então, partamos agora a orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, glória seja dada a Ti, pois em todos os lugares, meu Deus, o Senhor é adorado, entronizado no nosso meio, e o Senhor tudo pode fazer por nós. O Senhor pode, Senhor, meu Deus, dar, o Senhor pode tirar, o Senhor pode elevar, o Senhor pode abaixar. O Senhor tudo faz pela vida daqueles que amam a Ti, e este tudo, o maior destas questões que o Senhor nos dá é a salvação. Meu Deus, e por meio da Tua palavra encontramos salvação, encontramos a firmeza na salvação, encontramos que a salvação é por confiar em Ti, que é o Cristo, que é o Deus que se fez homem. Que nesta manhã venha nos abençoar, nos dar graça. Que tudo quanto há, Senhor, na Tua palavra venha ser revelado a nós, pela exposição das Escrituras, de forma coerente e coesa, seguindo, meu Deus, as prerrogativas do Espírito Santo. Abençoa cada um. Abençoe-nos, purifica, para que adentremos em santidade a Ti. Se nós pedimos, louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, lição de número 11, ao qual tem por título Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Sejam esses os atributos ao qual a igreja deva buscar, porque contendo esses atributos, certamente a igreja irá se manter unida. Paulo continua a sua oração, conforme nós vamos ver, e aqui ele pede ao Senhor que, na verdade, ele está pedindo aos irmãos que se mantenham nesta união, nesta comunhão. Isso nos mostra, logicamente, a eficácia da nossa oração, a eficácia do pedido de Paulo para com a igreja. E não é diferente hoje. A igreja deve manter esses mesmos conselhos que o Paulo está colocando à igreja de Éfeso. O texto áureo, justamente no versículo 1, quando diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Isso aqui é Paulo rogando à igreja. Paulo fazendo um pedido para a igreja. E a verdade prática nos mostra, segundo o comentarista colocou, a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Veremos detalhadamente essas três virtudes, e este é o nosso objetivo, que a igreja expor
que a igreja deve possuir as virtudes da humildade para a comunhão, com mansidão e longanimidade, facilitando assim o caminho para a unidade da igreja. Porque nada mais ruim há quando uma igreja está desunida, que não tem mansidão, não é longâmina, não tem humildade. Ela gera mais, ela destrói mais vidas do que gera. Nós não podemos ser uma igreja deste tipo. Leamos. Vamos fazer duas leituras. Primeiro vai ser em Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 4. E depois nós vamos abrir em Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Que são textos correlatos. Então vamos lá em Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade, da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Glória seja dada ao Senhor por esta palavra, não é verdade? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, além de orar pela igreja, ele começa então a enfatizar alguns deveres que a igreja deveria manter para que a unidade fosse preservada. Porque somente com a unidade preservada que a igreja certamente conseguiria crescer. E pela graça de Deus estamos aqui. Então, pela graça de Deus, a unidade foi preservada. A unidade da igreja foi preservada ao longo da história. Antes, além de ter aceito a Cristo, cada cristão ele precisa se manter e ter o seu caráter moldado e transformados por Jesus Cristo. Moldados e transformados com o parâmetro de Jesus Cristo. Haja vista, aqui nós temos um importante balanço nas cartas de Paulo. Ele sempre faz um balanço entre teologia e vida, entre doutrina, o que é doutrina e o que é dever. E aqui, nos primeiros 3 capítulos, nós vimos a respeito de doutrina. O que é doutrina da igreja? Doutrina da unidade, doutrina da regeneração, doutrina que nós fomos religados ao Pai, e outras mais, doutrina da perseverança dos santos, doutrina da salvação, da graça, tudo isso nós vimos. E agora ele passa então a falar sobre os deveres que a igreja tem e as nossas responsabilidades que nós temos em Cristo. A palavra-chave dos 3 capítulos, dos últimos 3 capítulos desta epístola é andar, que é aqui quando fala aqui do capítulo 4, fala em andar em unidade. A segunda palavra é pureza, quando no capítulo 4, a partir do versículo 17 até o capítulo 5, versículo 17, ele fala que para andarmos em pureza. No capítulo, a partir do versículo 18 até o capítulo 6, ele fala de andar em harmonia. E no capítulo 6, no finalzinho do versículo 10 ao 24, ele fala andar em vitória. Então a palavra-chave era andar. Andar em unidade, andar com pureza, andar em harmonia e andar em vitória.
E assim deve ser a vida do cristão. Devemos andar em unidade, andar com pureza, andarmos de forma harmônica e andar pensando e sendo vitoriosos. Não há como escapar disso na vida de um crente autêntico. Você andar com unidade, andar em pureza, em harmonia e com vitória. Seguimos então ao capítulo 4. Lembramos, ele logo lembra no versículo 1 a respeito do motivo ao qual ele está lançado na prisão, que é justamente que é por causa desta vocação no Senhor que ele é lançado na prisão. Ele usa aqui uma conjunção que é a portanto, que é uma parte que ele é como se ele estivesse fazendo uma ponte entre o que ele terminou de explicar no capítulo 3, a respeito da questão do amor de Deus, da soberania de Deus, e agora ele fala, portanto, ou seja, eu expliquei para vocês até agora o que Deus fez por nós, o que é a igreja, o que a igreja representa. Portanto, nós devemos, percebem essa sutileza? Devemos então, portanto, fazer tais coisas. E assim, a nossa vida, ela é uma consequência da doutrina. A doutrina deve ser a base da nossa vida. O que cremos, logicamente, determina como vivemos. O que você crê pessoalmente, às vezes seu pastor não sabe, às vezes sua esposa não sabe, seu esposo, seu filho, sua filha. Mas o que você crê pessoalmente no seu interior determina a forma que você vive. Se você crê para o bem, você viverá para o bem. Se você crê para o mal, viverá para o mal. Se você crer na doutrina, viverá na doutrina. E aqui, doutrina, não estou falando de costumes. Perceba, eu estou falando de doutrina conforme Paulo nos expôs a respeito da igreja. Muitas das vezes o que acontece é que, às vezes, o nosso modo de viver, a nossa vida, vai ser a única pregação que muitos hão de ver. Porque você, às vezes, não vai ter oportunidade de falar com todos, de pregar a todos. Mas a sua vida vai falar. A sua vida vai pregar. E Deus que está na sua vida certamente fará a obra a partir disso. Seguindo então, o apóstolo Paulo, ele começa a falar para nós a respeito de uma unidade. Unidade não é uniformidade. Uma coisa única não é uniforme. Unidade, neste sentido, logicamente, ele está falando de interior. É uma graça espiritual. Enquanto uniformidade é algo que vem do exterior. A unidade, por exemplo, ela não é externa, ela não é mecânica, mas ela é interna, orgânica, ou seja, brota de dentro do seu ser a unidade. Quando você anda em unidade, é o seu ser interior mostrando o que ele tem de melhor, o que ele tem de bom, o que ele tem a oferecer. Portanto, nós podemos logo perceber que não existe qualquer questão de pensarmos na questão do zelo ecumênico. Ele não encontra apoio nas escrituras na unidade da igreja, porque quando se fala de unidade, às vezes pode se usar no ecumenismo para falar a respeito de que todos somos uma mesma igreja. Quando não, isso está falando de uniformidade. Quando está falando de unidade, está falando de interior, está falando espiritual. E aí nós sabemos as diferenças que existem nas questões ecumênicas. A unidade, como o apóstolo Paulo coloca, ela não é criada. A unidade, ela já foi, ela é mantida por Deus. Nós devemos preservar a unidade. Leamos, versículo 3 do capítulo 4. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, você tem que guardar. Essa unidade já existe. Ela é mantida pelo Deus Trino que opera na igreja. A unidade ela é mantida e é preservada de como? Agindo com humildade, com mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, que é o que o versículo 2 nos fala. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor. E no capítulo 3, nós já falamos sobre o amor.
Nós falamos a profundidade do amor. Nós falamos que Paulo gosta de usar essa palavra, que ele escreveu várias vezes esta mesma palavra com seus correlatos, ora verbo, ora substantivo, ora adjetivo. Então, devemos manter tudo isso em amor. Partimos então para a primeira característica que a igreja deve manter, que é a humildade. Uma igreja precisa ser humilde. E a palavra humildade, no grego, aqui ele está usando tepai porissine, que é humildade, que foi é interessante analisarmos, porque essa palavra ela foi meio que cunhada, ou seja, meio que mais usada pelos cristãos. Por quê? A humildade, ao ver da filosofia e ao ver dos romanos, ela era um sinal de fraqueza. A pessoa humilde, ela era baixa, ela era vil, ela era inóbil. Ou seja, era uma pessoa que não tinha nenhum atributo a ser considerado a pessoa humilde. E muitas das vezes nós temos a megalopsiquia, que é o contrário de humildade, que é na verdade a pessoa se achar muito além. Então a humildade no início ela era algo que era visto como uma fraqueza. Ah, você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa fraca, porque você é humilde. Mas nós vemos o maior exemplo de humildade. Filipenses, capítulo 6, capítulo 2, versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O maior exemplo de humildade que podemos ter. Jesus fez-se como servos, fez como homens. João, capítulo 13, versículo do 13 ao 15. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O maior exemplo de humildade. Não há outro ser tão humilde quanto Jesus Cristo foi. O interessante é que Jesus, ele nunca mostrou a humildade dele em ponto de querer se vangloriar da sua humildade, que isso também é uma verdade. Muitas das vezes, algumas pessoas se mostram humildes para se vangloriar daquilo, encher o seu ego, para que o outro chegue nele e fale: nossa, como você é humilde. Isso é totalmente oposto à humildade. Isso, na verdade, é a hipocrisia. A pessoa age de uma forma e ela, na verdade, está fazendo com uma intenção que não é referente àquilo que ela está pensando ou agindo. Uma pessoa verdadeiramente humilde, ela tem isso em si e ela não precisa expor isso para os outros, porque é notado nela. Quando vemos Jesus lavando os pés dos convidados, era algo costumeiro da cultura judaica, lavar os pés dos convidados. Porém, não era o anfitrião que fazia isso. Era sempre o escravo. E às vezes o pior, o mais baixo dos escravos. Nós vemos que Jesus se colocou a um patamar do mais baixo, ao fazer justamente isso. E ele não estava tentando se autopromover, mas justamente ao contrário, estava mostrando o que é a verdadeira humildade. E não como os fariseus faziam, não como os saduceus faziam, não como os herodianos faziam, e outros mais daquela época. Ser humilde, na verdade, é ser alguém autêntico. É reconhecer que você tem fraquezas e limitações e você é honesto consigo mesmo e consequentemente, sendo honesto consigo mesmo, você é honesto com os outros. Isso é ser humilde. Assim, a verdadeira humildade, segundo escreve o autor